Otávio Mendonça não era só um empresário, era um touro no mercado. Se você perguntasse para qualquer um em São Paulo que entendesse de logística e imóveis de alto padrão, o nome dele era sinônimo de sucesso. Ele tinha chegado onde chegou com a força do braço, a cabeça fria e uma dose cavalar de ambição. Aos 58 anos, Otávio tinha aquela barriga de chope bem-sucedida, cabelo grisalho impecavelmente cortado e olhos que pareciam estar sempre calculando o lucro do próximo trimestre. Ele morava numa mansão gigantesca no Morumbi, daquelas que você precisa de carro para ir da garagem à porta principal. E ao lado dele, há 30 anos, estava Patrícia. Ah, Patrícia. Ela não era mais a jovem de 20 e poucos anos que ele tinha conquistado quando ele ainda usava terno emprestado. Patrícia era a rocha. Ela tinha aguentado a fase de aperto, as noites sem dormir dele no galpão, e a pressão de construir o Império Mendonça. Ela era a base, o alicerce silencioso. Mas o problema do alicerce é que depois de 30 anos, ele não brilha mais. Ele só sustenta. Para Otávio, o casamento tinha virado rotina, uma planilha de obrigações sociais, jantares com parceiros, férias anuais em Maresias e a mesma conversa sobre a horta e o condomínio. Ele olhava para Patrícia, agora com seus 50 e poucos anos, elegante, sim, mas cansada. Cansada de ser a esposa do grande Otávio. E ele sentia um tédio profundo, um buraco existencial que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Otávio precisava de adrenalina. E foi em um coquetel de lançamento de um empreendimento imobiliário na Faria Lima que a adrenalina, ou melhor, a encrenca, apareceu. Ele estava encostado na mesa de frios, fingindo prestar atenção na conversa de um corretor, quando ela entrou. O nome dela era Laila. 20 e poucos anos, talvez 21. Ela não estava vestida para o coquetel de negócios. Enquanto todas as mulheres ali usavam tailleurs caríssimos e joias discretas, Laila usava um vestido preto que parecia ter sido pintado nela, e uma atitude que dizia: "Eu não preciso de vocês, mas vocês precisam de mim." Ela era o fogo. Cabelos castanhos longos, ondulados, e um sorriso que era só a promessa de problema. Otávio, que se achava imune a esses joguinhos de escritório, sentiu o chão tremer. Laila estava ali como assistente de um dos arquitetos. Uma função menor, mas a maneira como ela se movia, como ela segurava a taça de espumante, era de rainha. "Boa noite, Sr. Mendonça", ela disse, chegando perto dele, sem ser atirada, mas com uma confiança que Otávio nunca tinha visto em alguém tão jovem. "Ouvi dizer que o senhor é o homem que decide se esse prédio vai ter a fachada de vidro ou de concreto." Otávio riu, um riso genuíno que Patrícia não ouvia há anos. "Sou o homem que paga a conta, Laila, o que é quase a mesma coisa." "Quase", ela corrigiu, inclinando a cabeça. "O poder não está só no dinheiro, está em quem sabe o que quer, e o senhor parece saber muito bem." Ela não o elogiou pela riqueza, mas pela inteligência e pelo poder. Otávio, um homem que era elogiado pela conta bancária todos os dias, ficou fisgado pela sutileza. Naquela noite, eles bateram um papo que durou mais de 1 hora, ali, no meio do evento. Laila falava sobre arte, sobre filosofia, sobre a loucura de São Paulo, mas sempre voltava ao ponto. Otávio era especial. Ele era diferente dos outros tubarões velhos. Ele saiu dali com o número dela, disfarçado em um cartão de visita que ela tinha rabiscado com um batom vermelho vibrante. A vida de Otávio Mendonça, o pilar da família, virou de ponta cabeça em 48 horas. No começo, era só uma aventura, um respiro. Ele dizia a Patrícia que estava viajando a negócios para o Rio ou que tinha reuniões de emergência até tarde no escritório, mas na verdade estava no apartamento alugado que comprou para Laila, em um bairro mais discreto, longe dos olhos curiosos do Morumbi. Com Laila, ele não era o Otávio Mendonça, o CEO. Ele era apenas Otávio. Ela o fazia sentir-se leve, descompromissado, como se os 58 anos tivessem evaporado no ar. Laila era inteligente, perspicaz, e tinha um jeito de antecipar o que ele queria antes mesmo que ele soubesse. Ela não pedia presentes caros diretamente.
mas elogiava um relógio que ele usava ou um vinho específico. E Otávio, querendo impressioná-la, inundava-a de luxo. Você não precisa fazer isso, Otávio, ela dizia, com os olhos arregalados, fingindo surpresa. Eu só preciso de você. Essa frase era o veneno mais doce. Patrícia precisava do dinheiro dele, da estabilidade, do nome. Laila, aparentemente, só precisava dele. O caso durou 3 meses, mas para Otávio parecia uma eternidade de paixão juvenil. O problema é que a mentira, como toda boa mentira no Brasil, tem perna curta e vizinhos fofoqueiros. Patrícia começou a perceber o cheiro de um perfume diferente no paletó, o atraso nas desculpas, a maneira como ele olhava para o celular, como se estivesse esperando uma notícia vital. Patrícia não era boba. Ela era a esposa de um empresário de sucesso. Ela sabia como o jogo funcionava. Uma noite, durante o jantar, Otávio estava distraído, mexendo a comida no prato. Otávio, Patrícia começou, a voz calma, perigosamente calma. Você está me escondendo alguma coisa. Ele levantou a cabeça, ensaiando a indignação. Que bobagem, Patrícia. Estou estressado com a fusão. Não é fusão, Otávio. É fuga. Você está fugindo. E pelo cheiro de jasmim, a fuga tem nome e é bem mais jovem que eu. A faca caiu das mãos dele no prato, fazendo um barulho seco. O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de 30 anos de história desmoronando. Olha, Patrícia. Ele respirou fundo, adotando o tom de CEO cansado que precisa dar uma notícia ruim para o conselho. Eu não vou mentir. Estou com outra pessoa. Patrícia não chorou imediatamente. Ela apenas observou-o, como se estivesse vendo um objeto quebrado que ela tinha comprado muito caro. Uma garota, Otávio. É isso. Depois de tudo que passamos, você vai jogar fora a nossa vida por uma crise de meia-idade? Não é crise, Patrícia. É vida. Eu estou vivo de novo. Você e eu, nós somos só sócios. Há anos. Você não percebe? O que resta aqui é só a logística do casamento. Não há mais calor, não há mais paixão. Essa era a desculpa perfeita. Colocar a culpa na falta de paixão, na rotina, e não na sua própria vaidade patética. Patrícia, então, permitiu-se uma lágrima, mas ela a limpou com a dignidade de quem não se curvaria. E o que você vai fazer, Otávio? Vai se mudar para o seu galpão novo? Porque você sabe que metade de tudo que você tem é meu, não sabe? Aí chegamos ao ponto central. O dinheiro. Otávio não queria dividir. Ele tinha construído aquele império, e a ideia de entregar metade dele para Patrícia, apenas para que ela mantivesse o mesmo padrão de vida que ele, parecia um desperdício. Eu vou sair de casa, Patrícia, mas não se preocupe, você não vai ficar desamparada. Vou te dar uma mesada generosa e você pode ficar com a casa de Maresias. Mesada? Eu sou sua esposa, Otávio, não sua funcionária aposentada. Você vai ter que aceitar, Patrícia. Ou podemos ir para a justiça e eu garanto que isso vai ser feio. Eu tenho os melhores advogados do país. A ameaça era real. Patrícia sabia que ele tinha o poder de arrastar o divórcio por anos, destruindo a reputação de ambos. Ela estava cansada de lutar. No dia seguinte, Otávio saiu da mansão do Morumbi com 2 malas, sentindo-se como um adolescente fugindo da escola. Ele foi direto para o apartamento de Laila. Laila o recebeu com champanhe e fogos de artifício metafóricos. Ela era a celebração da sua liberdade. Você fez a coisa certa, meu amor. Ela sussurrava, enquanto ele se afogava em sua juventude. Você merece ser feliz. Ele estava nas nuvens, mas a felicidade custa caro, e Laila não demorou a apresentar a fatura. O problema, ela explicou, era Patrícia. Otávio, você é a pessoa mais generosa que eu conheço, mas aquela mulher vai te sugar até o último centavo. Ela é vingativa, e você é um alvo fácil agora que está vulnerável. Eu sei me defender, Laila. Sou um tubarão. Mas tubarões se afogam quando estão apaixonados. Pensa comigo, se ela entrar na justiça, ela pode congelar seus bens. E você, meu amor, é um homem de negócios. Você não pode ter seu capital parado.
Laila começou a plantar a semente da paranoia e da solução. Você precisa proteger o que é seu. Não para mim, mas para você. Para que o nosso futuro seja seguro. Otávio ouviu, mas não estava realmente ouvindo. Ele estava olhando para a maneira como a luz do sol batia no cabelo dela. Ele estava cego. Laila sugeriu um plano, meticuloso e brilhante. Vamos fazer o seguinte. Você tem a Mendonça Holding, certo? Você transfere a maioria dos seus ativos líquidos, os investimentos mais importantes, para uma trust no meu nome. Uma empresa offshore, de fachada, que só nós dois vamos conhecer. Legalmente, o dinheiro não está mais em seu nome, mas você ainda o controla através de mim. Se Patrícia te processar, eles vão encontrar sua fortuna em imóveis e ações, mas o cash estará seguro. É uma blindagem, Otávio. Ele hesitou por um segundo. Passar o controle de milhões para uma garota que ele conhecia há 3 meses? Era loucura. Laila, isso é arriscado. E se? E se eu fizer o quê, Otávio? Fugir? Para onde eu iria? Eu não tenho nada. Minha vida é você. E se eu fugir, você me encontra. Além disso, ela o encarou com aqueles olhos verdes hipnotizantes. Você é o único que me ensinou a gerenciar essas coisas. Você é meu mentor. Eu faria qualquer coisa por você. O apelo à confiança e à vaidade dele funcionou perfeitamente. Laila não era apenas a amante. Ela era a discípula. O gênio financeiro que ele tinha moldado. Você está certa, ele concordou, sentindo-se um estrategista de guerra. É a única maneira de proteger o patrimônio da família, o nosso patrimônio. Nos próximos 15 dias, Otávio Mendonça, o homem que construiu tudo do zero, começou a desmantelar sua própria estrutura financeira. Com a ajuda de um advogado de confiança que Laila convenientemente conhecia, um jovem promissor e discreto, ele começou a transferir cotas, fechar fundos de investimento e abrir contas secretas. A pressa era motivada pelo medo que Laila incutiu nele. Patrícia estava prestes a agir. Ele transferiu, em uma série de operações complexas, quase 70% do seu capital líquido e a propriedade de 4 imóveis comerciais de alto valor para a holding de Laila. Ele manteve a Mendonça Logística em seu nome, claro, afinal, ele precisava do seu brinquedo. Mas o dinheiro para a expansão, o capital de giro imediato, estava nas mãos dela. Laila ria, beijava-o e o chamava de meu leão astuto. Otávio estava completamente rendido, convencido de que tinha dado o checkmate em Patrícia. Ele tinha trocado uma vida de estabilidade por uma ilusão de juventude, e, para garantir essa ilusão, ele tinha entregue o mapa do tesouro para a guardiã errada. Enquanto Otávio comemorava a blindagem do seu dinheiro, Patrícia, na mansão vazia, passava os dias em silêncio. Ela não estava chorando, ela estava pesquisando. Patrícia tinha guardado um segredo por mais de 30 anos. Um segredo que Otávio nem imaginava. Um segredo que ela pensou que nunca precisaria usar, mas que agora, na hora da humilhação final, parecia ser a única arma que restava. Na juventude, antes de casar com Otávio, Patrícia engravidou. O pai era um namorado da faculdade que a abandonou. Otávio não sabia. Patrícia, jovem e assustada, e sob enorme pressão familiar, entregou a filha para a adoção. Foi o maior arrependimento da sua vida. Ela nunca parou de procurar. Com discrição, claro. Ela usava detetives particulares, intermediários. Ela queria saber se a criança estava bem. E ela tinha descoberto. Há cerca de 1 ano, a filha se chamava Alice. E Alice não estava bem. Alice tinha crescido em um lar de classe média baixa, em uma família que, embora amorosa, lutava para sobreviver. Quando Alice fez 18 anos, ela descobriu, através de documentos antigos, que era adotada. A busca por sua mãe biológica a levou a Patrícia Mendonça, a rica esposa do magnata. O primeiro encontro entre Patrícia e Alice foi discreto, em um café em Pinheiros. Alice era uma cópia assustadora de Patrícia na juventude, mas com uma intensidade nos olhos que Patrícia não tinha. Patrícia, consumida pela culpa,
queria abraçá-la, dar-lhe tudo. Mas Alice era fria. Eu não vim aqui buscar dinheiro, Patrícia, Alice tinha dito, usando o nome da mãe biológica com estranha formalidade. Eu vim entender por que fui abandonada. Patrícia explicou a pressão, a juventude, o medo de Otávio, que na época era apenas um pretendente ambicioso, mas que exigia uma esposa impecável. Alice ouviu tudo, absorveu a dor da mãe biológica e principalmente a humilhação que Patrícia sofreu ao ter que esconder sua existência. Otávio Mendonça, ele te fez esconder a mim e ao seu passado para construir o império dele. Alice concluiu, a voz baixa, mas cheia de aço. Patrícia e Alice começaram a se encontrar regularmente, mantendo a relação em segredo. Alice, que era brilhante, tinha acabado de se formar em economia e estava trabalhando em um escritório de advocacia fiscal. Quando Otávio começou o caso com a garota mais jovem, Patrícia sentiu o golpe, mas foi Alice quem sentiu o fogo da vingança. Ele vai te trocar por uma boneca, mãe, Alice disse a Patrícia, a dor da mãe se tornando a sua. Ele vai te humilhar publicamente e te deixar sem nada. E você vai aceitar? Patrícia estava pronta para aceitar a derrota. Alice não. Eu vou dar um jeito, Alice prometeu. E foi aí que o plano começou. Alice tinha que se infiltrar. Ela tinha que se tornar a boneca. Ela tinha que ser tudo o que Otávio queria, e mais um pouco. Alice cortou o cabelo, mudou o guarda-roupa e, usando contatos de seu novo trabalho, forjou uma identidade falsa. Laila, a jovem sofisticada, sem raízes, que estava ali apenas para se divertir. O encontro no coquetel não foi um acaso. Alice, Laila, estava esperando por ele. Ela sabia exatamente onde Otávio estaria e sabia exatamente o que dizer para o homem que estava entediado com 30 anos de Patrícia. Laila não estava seduzindo um homem. Ela estava seduzindo um alvo. Ela estudou os hábitos de Otávio, seus pontos fracos, sua arrogância. Ela sabia que ele se achava o mais esperto da sala. E o plano funcionou com uma precisão cirúrgica. Laila não só o fez largar a esposa, como o convenceu a transferir o patrimônio, usando a desculpa da blindagem. Otávio estava transferindo sua fortuna para a filha que ele nem sabia que existia. A filha que a esposa humilhada tinha dado para adoção. A ironia era tão grande que Patrícia, agora ciente de tudo, quase ria. Patrícia não chorava mais. Ela estava em contato constante com Alice, que relatava cada passo da transferência de bens, cada declaração de amor vazia de Otávio. Ele assinou tudo, mãe. Alice enviou por mensagem de texto 10 dias após Otávio ter deixado a mansão. A trust está em meu nome. O capital de giro é meu. Agora podemos agir. Otávio, enquanto isso, estava em Paraty, em uma pousada de luxo, com Laila, comemorando a sua liberdade financeira. Ele estava relaxado, bebendo caipirinhas e se vangloriando de ter sido mais esperto que Patrícia e seus advogados. Você é um gênio, Laila, ele disse, abraçando-a. Com você controlando o dinheiro, ninguém pode nos tocar. Ninguém mesmo, Otávio, ela respondeu, beijando-o na bochecha, mas com um sorriso que não chegava aos olhos. Na manhã seguinte, Laila acordou cedo, enquanto Otávio roncava pesadamente, exausto pela noite de paixão e caipirinha. Ela se vestiu, pegou a bolsa e, antes de sair, olhou para o homem que destruiu a vida de sua mãe. Adeus, Otávio Mendonça. Ela sussurrou, sem emoção. Laila não voltou para o café da manhã. Ela não voltou para o check-out. Ela não voltou nunca mais. Otávio acordou ao meio-dia, sentindo o sol forte na cara. Ele chamou por Laila, mas o quarto estava vazio. Ele achou que ela tinha saído para comprar algo, talvez um presente. Mas quando ele pegou o celular para ligar para ela, havia uma série de notificações estranhas, e-mails de emergência do seu escritório e 10 chamadas perdidas do seu advogado. Otávio ligou para o advogado, Dr. Ricardo, sentindo um calafrio na espinha. Ricardo, o que está acontecendo? Por que tanta urgência? A voz do advogado estava tensa, quase em pânico. Senhor Otávio, aconteceu uma catástrofe. A Mendonça Logística está paralisada. Todos os nossos fundos de investimento, eles sumiram.
O capital de giro, o dinheiro para pagar os fornecedores esta semana, foi drenado. A trust da Layla, ela esvaziou tudo. Otávio sentiu o sangue gelar. Ele cambaleou sentando na beira da cama. O quê? Impossível. Ela não pode fazer isso. Eu a controlo. O dinheiro está blindado. Não, senhor Otávio. O dinheiro estava blindado para Patrícia, mas estava legalmente no nome dela. E ela agiu com uma velocidade assustadora. Ontem à noite ela liquidou todos os ativos líquidos que o senhor transferiu para a Trust. Os imóveis comerciais foram vendidos em tempo recorde para um consórcio internacional. Ela pegou tudo e sumiu do mapa. Otávio estava suando frio. O que ele tinha feito? Ele entregou sua vida nas mãos de uma garota de 20 e poucos anos. Ligue para a polícia, Ricardo. Isso é roubo. Ela é uma golpista. Senhor Otávio, tecnicamente não é roubo. O senhor assinou os documentos de transferência, de livre e espontânea vontade, passando a administração total para ela. Ela é a proprietária legal do capital. Ela não roubou. Ela apenas exerceu a posse. A voz de Otávio falhou. Ele sentiu uma pontada no peito. O império que ele levou 30 anos para construir estava desmoronando em menos de 12 horas. Mas quem é essa Layla? Quem é ela de verdade? É isso que estamos tentando descobrir, senhor Otávio. O registro de identidade dela é falso. O endereço que ela deu para os documentos da Trust é de fachada. Ela é um fantasma. O tubarão estava se afogando. Ele tinha sido passado para trás por uma garota que ele pensava ser apenas uma aventura juvenil. Ele pegou o primeiro voo de volta para São Paulo, a cabeça girando. Ele precisava de Patrícia. Ele precisava de estabilidade. Ele precisava do seu alicerce. Chegando em São Paulo, ele foi direto para a mansão no Morumbi. Ele precisava implorar, explicar. Talvez Patrícia pudesse ajudá-lo a reverter a situação, usar os advogados dela para rastrear o dinheiro. Ele tocou a campainha, nervoso. Patrícia abriu a porta. Ela estava impecavelmente vestida, maquiada, e com um brilho nos olhos que ele não via desde a lua de mel. Otávio, ela disse sem surpresa, a voz fria como gelo. Que surpresa desagradável. Patrícia, por favor, eu preciso de você. Aconteceu uma desgraça. Aquela garota, Layla, ela me roubou. Ela levou quase todo o meu dinheiro. Eu estou arruinado. Ele esperava lágrimas de pena, ou talvez uma raiva justificada. Mas Patrícia apenas sorriu, um sorriso pequeno e satisfeito. Layla, é? Que pena, Otávio. Mas isso não é problema meu. Você me humilhou, me trocou por uma pirralha e agora vem chorar no meu ombro? Mas o dinheiro é o nosso dinheiro. Você sabe como ela fez isso? Você tem que ter algum contato. Eu preciso de ajuda. Patrícia deu um passo para trás, abrindo mais a porta. Otávio viu que a sala de estar estava diferente. Havia caixas de mudança. Eu já resolvi minha vida, Otávio. E sim, eu sei exatamente quem é Layla, ou melhor, Alice, e sei exatamente como ela fez isso. Otávio piscou, confuso. Alice? Quem é Alice? Patrícia olhou para ele, e a raiva de 30 anos de submissão finalmente transbordou. Alice é a minha filha, a filha que eu dei para adoção antes de você me obrigar a fingir que eu era uma virgem impecável para casar com você. A filha que você nunca soube que existia. Otávio cambaleou para trás, quase caindo na grama. A informação era um soco no estômago. Sua filha? A garota? Layla, é a sua filha? Sim, Otávio. E ela não me roubou. Ela estava me devolvendo o que é meu por direito. O dinheiro que você usou para me humilhar e que ela usou para se vingar de você. Foi um plano, Otávio. Um plano feito por uma mãe e uma filha, para ensinar o tubarão a não morder quem ele deveria amar. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Em 48 horas, ele tinha perdido a fortuna, a amante e a decência. E agora, ele descobria que tinha sido destruído pela sua própria linhagem, por um erro que Patrícia cometeu na juventude e que ele, com sua arrogância, nunca permitiu que ela superasse. E agora, Otávio? Patrícia disse, pegando uma pasta de documentos na mesa de entrada.
Você pode ficar com a Mendonça Logística, que está à beira da falência por falta de capital de giro. Mas a mansão, o Morumbi, a casa de Maresias, tudo isso foi transferido para o nome de Alice. Ela me deu de volta. Você está oficialmente divorciado e, essencialmente, falido. Ela entregou os papéis do divórcio finalizados, a assinatura dela impecável e fria. Eu não te deixei por uma garota de 20 anos, Otávio. Você me deixou para ser destruído pela sua própria filha. E eu espero que você apodreça de tédio, assim como você me fez apodrecer por 30 anos. Patrícia fechou a porta, deixando Otávio sozinho no jardim, sob o sol forte de São Paulo. Ele estava sem dinheiro, sem esposa e sem império. Ele tinha sido enganado, seduzido e aniquilado por uma vingança familiar que ele nem sabia que estava cozinhando. Onde estava Alice? Onde estava o dinheiro? Ele se agarrou ao portão da mansão que não era mais dele, sentindo-se o homem mais estúpido do mundo. Ele precisava de um plano. Mas agora ele não era mais um tubarão. Era só um peixe pequeno, seco na areia. E Alice, ou Laila, estava a milhares de quilômetros, segurando a chave do seu antigo reino. Ele precisava encontrá-la. E precisava entender a dimensão total dessa traição. O show de horrores estava apenas começando. Ele tinha perdido tudo, mas ainda não sabia o quão fundo o buraco ia. Ele mal tinha 48 horas de prejuízo, mas a destruição era total. Ele sabia que Alice era inteligente, mas precisava saber a extensão do seu poder. Precisava descobrir quem mais estava envolvido nessa jogada de mestre. Ele precisava saber o preço exato que ele pagaria por ter humilhado Patrícia. Otávio não tinha para onde ir, exceto para o escritório da Mendonça Logística, agora um navio afundando. Enquanto ele dirigia pela cidade a cada semáforo, ele via a imagem de Laila Alice, e o terror se instalava. Ela não era apenas vingativa, ela era uma máquina de destruição financeira. O que mais ela tinha feito? Onde ela tinha escondido o dinheiro? Ele tinha que ir atrás dela, mas como? Ele não tinha nem o nome verdadeiro dela. Tudo o que ele tinha era o nome, Alice. E a certeza de que ela o odiava com a força de 2 gerações de ressentimento. Ele chegou no escritório, subiu para a cobertura, e a primeira coisa que viu foi um e-mail. Era de Alice, não de Laila. O endereço era profissional, criptografado. O assunto dizia: reembolso e ajuste de contas. Ele abriu o e-mail, as mãos tremendo. Prezado Otávio Mendonça. O texto começava formalmente. Como proprietária majoritária dos ativos transferidos, informo que todos os fundos foram realocados para garantir a estabilidade e o futuro de Patrícia Mendonça. O valor total retirado corresponde exatamente ao que ela teria direito em um divórcio litigioso, acrescido de uma taxa por danos morais. O e-mail continuava, detalhando em planilhas anexadas a movimentação de cada centavo. Ela não roubou. Ela fez uma auditoria, um divórcio forçado e brutal, usando as próprias ferramentas que ele criou. Ah, e Otávio? O final do e-mail era pessoal, cortante. Eu sou muito grata pela sua generosidade. Você me ensinou que o poder não está só no dinheiro, mas em quem sabe o que quer. E eu queria que você pagasse. Missão cumprida. Não tente me procurar, você não vai me achar. Otávio jogou o computador na mesa. Ele estava sozinho, na sala mais alta da cidade, olhando para um império de concreto que agora era só uma dívida. Ele ligou para Ricardo, o advogado, com a voz embargada. Ricardo, a garota é a filha de Patrícia, e ela me roubou de volta. E agora? O que eu faço? O advogado respirou fundo, demoradamente. Otávio, você tem um problema muito maior do que a falência. Você tem um problema de família. E legalmente, neste momento, ela tem o dinheiro. E Patrícia, agora milionária, vai te destruir na justiça por qualquer deslize que você cometer na Mendonça Logística. Você precisa de um plano de emergência, e rápido, você está com a corda no pescoço. Otávio Mendonça, o grande tubarão, estava prestes a virar isca. Ele tinha que ir atrás de Alice, não para reaver o dinheiro, mas para sobreviver. Ele tinha que entender a dimensão da rede de vingança que ela teceu.
Ele tinha que saber quem mais estava ajudando Alice a se esconder. E ele sabia que, em algum lugar, Patrícia estava assistindo. Ele precisava de um plano desesperado. Ele se levantou determinado. O jogo não tinha acabado, mas as regras tinham mudado. Agora, ele não estava jogando para ganhar. Estava jogando para não ser completamente aniquilado. Ele pegou o telefone e ligou para o único detetive que ele confiava. Eu preciso que você encontre uma garota. O nome dela é Alice, e ela é a pessoa mais perigosa que eu já conheci. Otávio Mendonça não era mais o touro do mercado. Ele era um boi sangrando no matadouro. Aquele e-mail de reembolso e ajuste de contas era a prova de que ele não tinha sido roubado por uma amante gananciosa. Ele tinha sido executado por uma estrategista fria, que por acaso era sua filha e a vingança viva de Patrícia. Ele estava ali, na cobertura da Mendonça Logística, a garganta seca. Ligou para Cícero, o detetive, com a voz que tremia de humilhação e ódio. Cícero, eu preciso de você, agora. Esquece o que eu te paguei antes. Eu pago o triplo. Eu quero essa garota. Eu quero saber quem mais estava com ela. Ela é a filha da Patrícia. Eu preciso que você encontre a Alice. Cícero era um profissional das antigas, um ex-policial que sabia como a sujeira de São Paulo era varrida para debaixo do tapete. Ele não se surpreendeu com a história. Dinheiro e traição andavam juntos como feijão e arroz. Calma, Otávio. Respira. Eu preciso de fatos, não de pânico. Essa tal Alice, ou Laila, como você a conhecia, ela é uma profissional. Ela forjou uma identidade perfeita e, mais importante, ela te convenceu a assinar os documentos. Ela usou o sistema. Eu sei que ela usou o sistema. Ela usou o meu sistema. Encontre o rastro dela, Cícero. Encontre o dinheiro. O dinheiro, meu amigo, é digital, e ela o liquidou rápido. Se ela usou a Trust Offshore, ele pode estar em qualquer lugar, de Luxemburgo a Ilhas Cayman. Mas o que me interessa é o rastro físico e o rastro legal. Quem fez os documentos para ela? Você usou seu advogado? Otávio teve que engolir a seco. Não, eu usei o advogado que ela me apresentou. O Dr. Renato. Jovem, discreto. Bingo! Cícero cortou. A cabeça não pensa onde o corpo se diverte, Otávio. Se ela te apresentou o advogado, ele é o primeiro elo da corrente. Eu vou atrás desse tal Renato. Enquanto isso, você precisa cuidar do incêndio na sua empresa. Se você falir, ela ganha de vez. O incêndio era real. Otávio desceu do seu pedestal de CEO para o inferno do financeiro em crise. O capital de giro tinha evaporado. A Mendonça Logística dependia de fluxo de caixa rápido para pagar combustível, manutenção de frota e, o mais urgente, os salários que venceriam em 2 dias. Ele tentou ligar para o banco, para o gerente de contas com quem ele almoçava toda semana. Otávio, sinto muito. Seu crédito foi revisto. Com a instabilidade atual da sua holding e a transferência repentina de ativos, não podemos liberar a linha de crédito emergencial. Você está muito exposto. Exposto. A palavra ressoava. Alice não apenas levou o dinheiro, ela sabotou a reputação dele no mercado. Os fornecedores que antes imploravam por contratos, agora ligavam ameaçando ações judiciais. Seu Otávio, se o pagamento do diesel não cair até o fim do dia, a frota para. E o senhor sabe o que é ter 300 caminhões parados na Dutra, gritava o dono de uma transportadora parceira. Otávio, acostumado a dar ordens e não a receber ameaças, sentiu o desespero. Ele era o rei do Morumbi, o tubarão da logística, e agora estava implorando por um prazo de 24 horas. E onde estava Patrícia nessa confusão? Ela não estava chorando em casa. Patrícia estava se movendo com uma elegância letal. Cícero ligou para Otávio no fim da tarde. Otávio, estou te mandando fotos. Dá uma olhada na coluna social do jornal de hoje. Otávio abriu o arquivo. Era Patrícia. Ela estava em um evento beneficente, impecável, ao lado do governador. Ela estava sorrindo, radiante. A legenda dizia que Patrícia Mendonça, agora investidora independente, havia feito uma doação milionária para um novo hospital infantil e estava sendo aclamada como uma visionária.
Ela está limpando o nome dela, Otávio. E o mais importante, ela está sinalizando para o mercado que ela é a Mendonça estável. Ela está te isolando socialmente. Ela está usando a fortuna que a Alice devolveu para construir uma reputação que você destruiu. Mas o dinheiro é meu. Ela não pode usar assim. Pode, Otávio. Legalmente, Alice transferiu para ela os imóveis e uma boa parte do capital logo após liquidar os ativos. Patrícia agora é uma ricaça independente. E você é o empresário em crise que trocou a esposa por uma aventura e perdeu tudo. Quem você acha que o mercado vai apoiar? Otávio sentiu um nó na garganta. Patrícia não estava apenas se vingando, ela estava prosperando na ruína dele. O próximo passo de Cícero foi o Dr. Renato, o advogado. Renato, o jovem promissor, estava no seu escritório na Avenida Paulista, tranquilo. Cícero o abordou de forma discreta, mas firme. Dr. Renato, Otávio Mendonça está em apuros e quer saber por que os documentos da Trust foram feitos de forma tão unilateral. Renato não se intimidou. Ele era jovem, mas não burro. Com todo o respeito, Cícero, eu apenas fiz o trabalho. O senhor Otávio Mendonça me contratou para blindar o patrimônio dele contra um divórcio litigioso. Ele assinou todos os documentos de livre e espontânea vontade, dando controle total à senhora Laila. Não há nada ilegal aqui. Cícero apertou. E como você conheceu a senhora Laila? Ela te indicou um cliente de logística para um trabalho de trust? Renato sorriu. Um sorriso profissional e frio. A senhora Laila é uma ex-colega de faculdade. Ela me procurou com um projeto de investimento. Eu não sabia que ela era amante do senhor Otávio. E mesmo que soubesse, meu dever é com o cliente que assina o cheque. E nesse caso, era a trust administrada por ela. O advogado não entregou Alice, mas confirmou que a conexão era profunda. Alice tinha usado seus contatos de faculdade e sua formação em economia para orquestrar a jogada. Ela não era uma golpista amadora, ela era uma espiã corporativa. Otávio confrontou Renato pessoalmente no dia seguinte, no lobby de um prédio comercial, ignorando as regras de decoro. Seu moleque, você sabia de tudo! Você estava no esquema! Renato olhou para Otávio, sem medo. Otávio, se o senhor me agredir, eu chamo a segurança e o processo por assédio. Eu tenho provas de que tentei avisá-lo sobre os riscos de transferir tanto capital para um único administrador. O senhor estava cego. Eu fiz o meu trabalho, de forma legal e ética. Não confunda a sua burrice com o meu esquema. A crueldade das palavras de Renato acertou Otávio em cheio. Ele estava cego pela vaidade. Ele não podia culpar o advogado, porque o advogado tinha a papelada. Tudo era legal. A vingança de Alice era impecável. Onde ela está, Renato? Onde está Alice? Renato balançou a cabeça. Eu não sei, Otávio. E mesmo que soubesse, eu não diria. Mas uma coisa eu posso te garantir. Ela não está no Brasil. Ela liquidou os ativos e o dinheiro foi movido para fora do país em menos de 48 horas. Ela fez o trabalho dela e sumiu. E você, Otávio, está na lona. Otávio saiu dali tremendo. O dinheiro estava fora do país. Buscar por ele agora significaria processos internacionais caríssimos, demorados, e ele não tinha mais crédito para isso. Ele estava com a Mendonça Logística afundando. Naquela semana, a Mendonça Logística parou. Os caminhões ficaram estacionados, a gasolina acabou, os funcionários entraram em greve por falta de pagamento. A notícia correu como fogo na palha. O grande Otávio Mendonça estava quebrado. Ele se viu obrigado a se mudar do apartamento de luxo que havia comprado para Laila. O aluguel estava atrasado, e se espremer em um flat minúsculo e mal iluminado no centro de São Paulo. Ele, que vivia no Morumbi, agora estava no miolo da confusão, sozinho. Cícero continuou cavando. Ele não estava interessado no dinheiro, estava interessado na história. Ele sabia que, para Otávio se mover, ele precisava entender a dimensão do ódio. Cícero finalmente conseguiu o que procurava: os arquivos de adoção originais de Alice. Ele foi até o flat de Otávio, que estava sentado no escuro bebendo uísque barato. Otávio, eu tenho aqui a ficha completa da Alice. Patrícia não mentiu. Cícero jogou a pasta na mesa. Otávio hesitou, mas abriu. Os documentos mostravam a jovem Patrícia, assustada, entregando a filha recém-nascida, e mostravam a vida de Alice,
Alice Silva, nascida em 1999, criada no interior, em uma família humilde. O relato era seco, mas a história era clara. Alice não teve a vida de luxo que Otávio proporcionou aos filhos que ele queria ter. Ela se formou na USP em economia, Otávio, com bolsa. Ela é um gênio. Ela não te seduziu por dinheiro. Ela te seduziu para te punir. Cícero explicou. Mas por que tanto ódio? Ela nem me conhecia, Otávio gritou, batendo na mesa. Ela te conhecia através da dor da mãe dela. Ela te via como o homem que obrigou Patrícia a se desfazer da filha, que a humilhou, que a manteve sob o seu domínio. Ela não estava lutando contra você, Otávio. Ela estava lutando por Patrícia. E ela ganhou. Otávio leu um trecho de um relatório social da época da adoção. A mãe biológica, Patrícia, estava devastada, mas sentia que não tinha escolha, pressionada pela família e pelo futuro marido, que exigia uma esposa sem passado. Aquele futuro marido era ele. Ele era o vilão da história dela desde o início. Um vilão que ela só conheceu quando ele estava velho, gordo e vulnerável. O choque da realidade era mais doloroso do que a perda financeira. Ele não perdeu para uma golpista. Perdeu para a história que ele tentou apagar. O que eu faço agora, Cícero? Eu não tenho mais nada. A Mendonça Logística vai a leilão na semana que vem. Patrícia vai comprar, não vai? Cícero assentiu. Provavelmente. Ou ela vai garantir que caia nas mãos de um inimigo seu. Eu preciso encontrá-la. Eu preciso falar com ela. Eu preciso que ela me devolva o suficiente para eu sobreviver. Otávio, esquece a justiça. Ela te deu um cheque-mate legal. O único jeito de reverter isso é com informação. E eu tenho uma pista. Cícero se inclinou, a voz baixa. O consórcio que comprou os 4 imóveis comerciais dela em tempo recorde é registrado nas Ilhas Virgens Britânicas. Mas o administrador desse consórcio, o cara que assinou os papéis, é um nome que eu reconheço de alguns anos atrás. Um sujeito chamado Jorge Matos. Ele era um operador de ativos obscuros em Miami. Se Alice está com ele, ela está nos Estados Unidos. Otávio viu uma luz, fraca, mas uma luz. Miami. Eu tenho contatos em Miami. Eu posso ir atrás dela. Você não tem mais dinheiro, Otávio. E se você for atrás dela, você estará entrando no jogo dela em um território que você não domina. Você vai ter que ser esperto. E sujo. Otávio Mendonça olhou para o copo de uísque. Ele tinha perdido a esposa, o dinheiro, o império e a moral. O que lhe restava era a ambição e a fúria. Eu vou para Miami. Eu vou encontrar Alice. E ela vai me devolver o que é meu. Não por lei, mas por negociação. Eu não vou aceitar ser destruído por uma garota de 20 anos. Ele vendeu o relógio caríssimo que Laila tanto elogiava, pegou o dinheiro e comprou uma passagem de última hora. Ele não tinha nada, mas tinha um alvo. Enquanto Otávio se preparava para a fuga desesperada para os Ipuzaleua, Patrícia estava na mansão do Morumbi, tomando café da manhã em paz pela primeira vez em 30 anos. Ela estava lendo o jornal, a coluna de negócios, que detalhava a crise da Mendonça Logística. O telefone tocou. Era Alice. Mãe, ele saiu do país. Ele está indo para Miami. Ele está desesperado. O que eu faço? A voz de Alice estava tensa. Patrícia sorriu. Deixe-o vir, minha filha. Ele está vindo direto para a armadilha. Ele acha que vai te negociar. Ele acha que você é a Laila, a boneca assustada. Mostre a ele quem é Alice. E lembre-se, ele não pode ganhar. Ele humilhou você e a mim. A vingança só está completa quando ele souber que ele não tem como sair do buraco. E o dinheiro, mãe? O que eu faço com o que está em Miami? Use como isca. Ele é um tubarão, Alice. Ele só morde o que brilha. Deixe-o pensar que ele pode recuperar alguma coisa. Enquanto isso, eu vou finalizar a compra da Mendonça Logística no leilão. E quando ele voltar, ele não terá nem a cadeira do escritório dele para sentar. O plano continuava. Otávio estava se atirando no covil do leão, pensando que era o caçador. Ele estava indo para Miami, o centro financeiro da América, sem dinheiro e sem apoio. Ele era um alvo fácil. Chegando em Miami,
Otávio se instalou em um motel barato, bem longe da opulência da Ocean Drive. Ele ligou para um antigo contato, um corretor de imóveis brasileiro que devia favores. Eu preciso de informações sobre um tal Jorge Matos. Ele está envolvido em um consórcio que comprou 4 imóveis em São Paulo. O corretor, desconfiado, hesitou. Otávio, soube que você está em apuros. Ninguém quer se associar a você agora. Eu pago em dinheiro vivo, adiantado. O que me resta? Eu preciso desse nome. O corretor, tentado pelo dinheiro, cedeu. Em poucas horas, ele deu a Otávio o endereço do escritório de Matos, em um prédio de alto padrão em Brickell. Otávio foi até lá, vestindo o único terno que havia sobrado, amassado pela viagem. Ele precisava de coragem. Ele precisava ser o Otávio Mendonça de novo. Chegando ao escritório, ele pediu para falar com Jorge Matos. A secretária o olhou com desdém. O Sr. Matos está em reunião. O senhor tem hora marcada? Otávio empurrou a porta da sala de reuniões, ignorando a secretária. Lá dentro, em uma mesa de vidro gigantesca, estavam 3 homens de terno. E sentada na ponta da mesa, com uma postura de CEO que ele nunca tinha visto na Laila, estava Alice. Ela estava ainda mais bonita, mais poderosa, e não havia sequer um resquício da amante juvenil. Ela era a empresária, a predadora. Otávio paralisou na porta. Laila! Alice! Ele gaguejou. Alice levantou a mão, fazendo um sinal para os homens saírem. Eles saíram em silêncio, deixando Otávio e Alice sozinhos na sala. Otávio Mendonça. Alice disse, a voz perfeitamente controlada, sem a doçura que ele conhecia. Eu não esperava sua visita. Mas sente-se, eu estava esperando por você, de certa forma. Otávio se sentou, sentindo-se pequeno na cadeira de couro. O que você fez, Alice? Você me destruiu. Você pegou tudo. Eu peguei o que era da minha mãe, Otávio. E o que você usou para me pagar? Você me deu o mapa do tesouro. Eu apenas usei a sua ganância contra você. Você estava tão desesperado para não dividir com Patrícia que me entregou a chave do seu reino. Eu não sabia quem você era. Você me enganou. Você é uma golpista. Eu sou uma filha vingativa, Otávio. E eu sou a sua filha. Se você tivesse sido decente com a minha mãe, se você não tivesse insistido que ela me abandonasse para que sua imagem fosse imaculada, nada disso teria acontecido. Você colheu o que plantou. E o dinheiro? Onde está o dinheiro da Mendonça Logística? Eu preciso do capital de giro de volta, ou a empresa vai afundar de vez. Alice sorriu. A empresa já afundou, Otávio. E o capital de giro? Ah, isso é interessante. Eu não peguei o capital de giro. Eu peguei a trust que você transferiu. Mas o capital de giro da Mendonça Logística sumiu por causa da sua má gestão e dos seus empréstimos arriscados, Otávio. Eu apenas acelerei o processo de falência. A Mendonça Logística vai a leilão na semana que vem, certo? Otávio assentiu, a respiração presa. Pois bem, Alice continuou pegando um tablet. Eu tenho uma proposta. Uma última chance para você não terminar na rua, morando de favor. Otávio levantou a cabeça. Ele estava pronto para implorar. Eu comprei as dívidas da Mendonça Logística. Através de um terceiro, claro. Eu sou a sua principal credora, Otávio. Se você me der o controle total da empresa, e se você assinar um acordo de não divulgação sobre a minha identidade e o plano, eu deixo você com uma participação mínima, uns 5% das ações, e eu te dou uma mesada de R$ 5.000 por mês, para você viver decentemente. É a sua aposentadoria forçada. Otávio sentiu a humilhação queimá-lo por dentro. Ele passaria de dono do império a funcionário aposentado, recebendo uma esmola de sua própria filha vingativa. R$ 5.000? Você está brincando comigo? Eu sou Otávio Mendonça. Você era Otávio Mendonça. Agora você é Otávio, o falido. Pense bem. R$ 5.000 é melhor do que nada. É melhor do que ir para a cadeia por fraude fiscal, que é o que Patrícia vai garantir que aconteça se você resistir. Alice não estava apenas oferecendo um acordo. Ela estava mostrando que tinha o controle total da situação, incluindo a vida dele. O que você vai fazer com a Mendonça Logística? Ele perguntou, a voz rouca.
Eu vou devolvê-la ao mercado, vou injetar o capital que eu peguei de você, e eu vou colocá-la no nome de Patrícia. Ela vai ser a CEO. Você vai ver o seu império florescer, mas sob o comando da mulher que você humilhou. Essa é a minha vingança total, Otávio. Você vai assistir de longe, sabendo que tudo que você construiu agora pertence à minha mãe. A realidade era um golpe esmagador. Ele não só perdeu o dinheiro, mas perdeu o legado. Ele seria forçado a assistir Patrícia com Alice nos bastidores, transformando a Mendonça Logística na Mendonça Holding, que ele sempre sonhou, mas sem ele. E se eu não aceitar? Se eu te processar? Alice riu, friamente. Você não tem dinheiro para o processo, e eu tenho todos os documentos. Você assinou. Você me deu o poder. Aceite o acordo, Otávio. Ou eu deixo você aqui em Miami, sem dinheiro, e Patrícia cuida do resto no Brasil. Otávio olhou para o rosto de Alice. Não havia raiva, apenas eficiência. Ela era a máquina de vingança perfeita. Ele não tinha escolha. Ele estava acabado. Eu aceito. Ele sussurrou. Alice pegou uma caneta de ouro maciço e um documento. Assine aqui, Otávio. O fim da sua vida antiga e o começo da sua nova realidade. Ele assinou, sentindo o peso da pena. Ele tinha perdido tudo em 48 horas de traição, mas a reconstrução da sua miséria levaria o resto da sua vida. Alice ligou para alguém. Pode liberar a passagem de volta, classe econômica, e garanta que ele tenha o endereço do novo flat dele em São Paulo. Ela olhou para Otávio, que estava curvado na cadeira. A propósito, Otávio, eu não sou grata apenas pela sua generosidade. Eu sou grata por você ter sido um péssimo marido para a minha mãe. Se não fosse isso, eu nunca teria tido a motivação para me tornar a pessoa que sou hoje. Você me deu a fortuna e o propósito. Boa sorte na sua aposentadoria. Otávio Mendonça, o magnata, voltou para São Paulo de avião, na econômica, com a alma em pedaços. Ele estava voltando para uma vida de R$ 5.000 por mês, bancada pela filha que ele não conhecia, e sob o olhar vigilante da esposa que ele havia desprezado. O jogo havia terminado. Ele perdeu. E a última parte da história, a sua aniquilação pública e o reinado de Patrícia, estava prestes a começar. Ele era agora apenas um espectador da sua própria ruína. Ele só esperava que Patrícia não fosse tão cruel a ponto de fazê-lo assistir ao leilão da Mendonça Logística. Mas ele sabia que ela seria. E ele merecia. Ele merecia cada centavo de dor. Mas a vingança nunca é tão simples. O que ele não sabia é que Patrícia tinha um último plano, um toque final para garantir que o seu antigo marido jamais ousasse olhar para outra mulher de novo. A humilhação estava completa, mas a lição final ainda estava por vir. Ele estava de volta ao Brasil, mas não estava seguro. O que restava da sua vida ainda podia ser tirado. Otávio Mendonça chegou ao aeroporto de Guarulhos, sentindo-se um turista de um país que não existia mais. Ele, que sempre descia pela pista, direto para o carro blindado, agora esperava na fila da imigração, esmagado entre mochileiros e famílias barulhentas. Seu terno de marca, o único que restava, estava amassado e suado. O flat que Alice havia arranjado para ele ficava na Consolação, um prédio antigo com cheiro de mofo e fritura. O elevador rangia. O apartamento era pequeno, sufocante. R$ 5.000 por mês mal davam para o aluguel e as contas, sem falar no uísque que ele precisava para dormir. Ele ligou para Cícero, o detetive. Cícero, estou de volta. Eu assinei. Ela me deu 5% e uma esmola. Eu sei, Otávio. Eu vi os registros. Ela é cirúrgica. E Patrícia está agindo rápido. Ela está se preparando para o leilão da Mendonça Logística. E o que ela vai fazer? Vai virar a CEO? Não só isso, Otávio. Ela está fazendo um rebranding. Ela vai lançar a nova empresa dela na próxima semana. E você, como acionista minoritário, recebeu um convite. Otávio riu. Um som seco e sem humor. Um convite? Para ver a minha empresa ser enterrada? Não é um convite, Otávio. É uma convocação. Você tem que ir. Se você não for, ela pode alegar que você está descumprindo o acordo e tomar os seus últimos 5%. Ela quer que você assista.
A humilhação tinha um endereço e uma data marcada. Naquela semana, Otávio Mendonça teve que vender o resto dos seus pertences de luxo. Os relógios, as canetas, as abotoaduras. Ele trocou o luxo pelo essencial, sentindo a cada venda um pedaço da sua identidade sendo arrancado. O tubarão estava virando um peixe-gato, rastejando no fundo do rio. O evento de lançamento da nova empresa de Patrícia foi marcado para o mesmo salão de festas na Faria Lima, onde Otávio havia conhecido Laila. A ironia era cruel, mas perfeita. Otávio chegou de táxi, vestindo o terno amassado. O valete nem sequer olhou para ele. A imprensa estava em peso, flashes e câmeras por toda parte. Quando ele entrou no salão, a música parou, e todos os olhares se voltaram para ele. Não era a atenção que ele estava acostumado a receber, a de um magnata. Era a atenção de um fantasma, de um fracassado. Patrícia estava no palco, ao lado de um banner gigante que anunciava o novo nome, Aliança Logística em Participações. O nome Mendonça tinha sumido. Patrícia usava um vestido azul marinho, elegante, de corte impecável. Ela não parecia cansada. Ela parecia renascida. O sorriso dela era de triunfo. No canto da sala, discreta, estava Alice. Ela estava vestida como uma executiva de alto nível, falando com o Dr. Renato, o advogado que Otávio havia confrontado em Miami. Alice não fez contato visual com Otávio. Ela apenas o observava de longe, como um cientista observa um rato em um labirinto. Patrícia começou seu discurso, a voz firme e confiante. Boa noite a todos. Hoje não celebramos apenas uma aquisição, mas uma transformação. A Aliança Logística é o futuro. Uma empresa construída sobre valores sólidos, transparência e, acima de tudo, respeito. O público aplaudia. Otávio sentia o cheiro do champanhe que ele não podia mais beber. Patrícia continuou, agradecendo os parceiros e os investidores. Ela fez questão de mencionar o consórcio internacional que havia injetado o capital de giro, o dinheiro que Alice tirou dele e reinvestiu. Então, ela chegou ao ponto que Otávio temia. E é claro, eu gostaria de agradecer ao homem cuja visão inicial tornou tudo isso possível, o Sr. Otávio Mendonça. Otávio sentiu um frio na espinha. Patrícia o chamou ao palco. Relutante, ele caminhou, tropeçando levemente nas escadas. Ele estava ao lado dela, no centro do palco sob os holofotes. Patrícia pegou a mão dele, e por um segundo, Otávio pensou que ela teria um momento de clemência, talvez uma palavra gentil, uma lembrança dos 30 anos que passaram juntos. Otávio, ela disse, segurando a mão dele com firmeza. Eu quero que você olhe para todos aqui. Você sempre foi um homem de negócios, um mestre da estratégia. E foi sua estratégia, embora motivada por um erro de julgamento pessoal, que salvou o capital desta empresa, blindando-o de forma tão eficaz que permitiu que hoje pudéssemos renascer, mais fortes. Ela estava dando a ele o crédito pela blindagem, mas com a ressalva de que a motivação era um erro pessoal, o caso com Laila. Ela o estava humilhando publicamente, transformando sua jogada de mestre em um ato de desespero patético. E agora, Patrícia continuou, soltando a mão dele com repugnância controlada. Gostaria de anunciar a minha última decisão como CEO e acionista majoritária. Ela olhou diretamente nos olhos de Otávio, e o brilho ali era de puro aço. O Sr. Otávio Mendonça, em reconhecimento à sua visão estratégica, mantém os 5% de participação que lhe restaram na empresa. Contudo, em um ato de generosidade e para encerrar de vez o ciclo de vaidade que quase destruiu esta companhia, decidimos converter esses 5% em ações preferenciais. Otávio sentiu um alívio momentâneo. Ações preferenciais valiam mais, mas Patrícia não tinha terminado. E essas ações, ela fez uma pausa dramática, serão imediatamente vendidas em leilão simbólico, e o valor total será doado integralmente para a ONG Recomeço Feminino, uma instituição que ajuda mulheres, especialmente esposas de empresários, a reconstruírem suas vidas após divórcios traumáticos causados por infidelidade e abandono. O salão explodiu em aplausos. Patrícia tinha acabado de transformar o último pedaço do império dele em uma bandeira feminista contra ele. O dinheiro que ele teria para o futuro seria usado para financiar a vingança de outras mulheres como ela. Otávio cambaleou para trás. Não,
Patrícia, você não pode! Ele conseguiu sussurrar, mas o microfone captou a voz trêmula. Patrícia pegou o microfone novamente. A voz doce, mas letal. Ah, mas eu posso, Otávio. Eu sou a dona agora. E você assinou um acordo em Miami que me deu controle total sobre as políticas de investimento e responsabilidade social da empresa. Essa é a minha primeira política. É o seu último pagamento, Otávio. Um pagamento para a sua consciência. Ela se virou para a plateia e sorriu radiante. E para garantir que o senhor Otávio Mendonça não se sinta tentado a buscar novas inspirações juvenis, Patrícia fez uma pausa calculada. Eu tomei uma medida adicional, legalmente vinculante, aprovada pelo Conselho. O acordo de aposentadoria dele inclui uma cláusula muito especial. Otávio sentiu o sangue sumir do rosto. Ele não se lembrava de cláusula especial. Alice tinha sido rápida demais. Patrícia baixou a voz, mas garantiu que todos ouvissem. Enquanto ele receber a mesada de R$ 5.000, o senhor Otávio Mendonça está legalmente proibido de se casar, morar junto ou ter qualquer relacionamento de natureza romântica ou sexual com qualquer mulher que seja 20 anos mais jovem do que ele. O salão ficou em silêncio por um segundo e depois uma risada nervosa se espalhou. Era a humilhação final. Ele estava sendo tutelado sexualmente pela ex-esposa. Ele era o garoto castigado, proibido de tocar no brinquedo que o levou à ruína. Patrícia sorriu e se inclinou para ele, sussurrando no seu ouvido, longe do microfone, mas com a ferocidade de uma leoa. Você me trocou por 20 anos de juventude, Otávio. Agora você vai passar o resto da sua vida vendo o que você perdeu, mas sem poder tocar. É a sua prisão perpétua. E se você tentar quebrar essa cláusula, Alice garante que você perca os 5.000 e que o fisco encontre aquelas pequenas irregularidades que você cometeu na Mendonça Logística antes da fusão. Otávio Mendonça estava paralisado. Ele não tinha mais império, nem dinheiro, e agora, nem sequer liberdade para ser o velho patético que ele queria ser. Patrícia se afastou, majestosa. Agora, se me dão licença, o senhor Otávio Mendonça precisa se retirar. Ele tem um longo caminho de volta para casa. Ele desceu do palco sob o olhar de pena e escárnio de todos. Ele viu Alice, que finalmente o encarou. Nos olhos dela não havia ódio, mas uma frieza profissional. O trabalho estava feito. Otávio saiu do salão, recusando-se a olhar para trás. Ele pegou um ônibus, pois não tinha mais dinheiro para táxi, e voltou para o seu flat abafado. A notícia de Otávio Mendonça, o magnata que perdeu tudo para a filha vingativa da ex-esposa e foi proibido de namorar mulheres jovens, correu o Brasil. Ele virou meme, virou piada de rodapé. Ele era o exemplo perfeito de que a ambição cega pode levar à destruição mais ridícula. Nos meses seguintes, Otávio tentou se reerguer. Ele tentou ligar para antigos amigos, mas ninguém atendia. Ele tentou ir a reuniões de negócios, mas as pessoas o evitavam. Ele era o cheiro de fracasso que ninguém queria por perto. Ele vivia de seus R$ 5.000, assistindo de longe a aliança logística de Patrícia prosperar. Patrícia, agora CEO, se tornou uma figura respeitada e influente, usando a história da sua superação para angariar apoio e contratos. Ela e Alice, trabalhando em perfeita sintonia, Alice como consultora offshore e estrategista financeira, triplicaram o valor da empresa em um ano. Um ano depois, Otávio estava sentado no seu flat, assistindo a uma entrevista de Patrícia na televisão. Ela estava falando sobre liderança feminina e como a adversidade pode forjar o caráter. A campainha tocou. Era Cícero. O que você quer, Cícero? Veio zombar do meu fracasso? Cícero balançou a cabeça. Não, Otávio. Eu vim te trazer uma notícia. A Alice. Ela se mudou permanentemente para a Suíça. Ela está administrando o patrimônio de Patrícia de lá. Ela é uma das mais novas e bem-sucedidas gestoras de fortunas da América Latina. Ela é um gênio, Otávio. Eu sei que ela é um gênio. Ela me provou isso. E tem mais uma coisa. Patrícia me pediu para te entregar isso. Cícero entregou a Otávio uma caixa pequena de veludo. Otávio abriu, hesitante. Dentro
estava o seu antigo anel de casamento, a aliança que ele tirou do dedo no dia em que foi morar com Laila. O que isso significa? Significa que ela está livre. Ela não precisa mais desse símbolo. E ela me pediu para te dizer uma coisa. O alicerce não brilha, Otávio, mas ele suporta tempestades. E agora ele está construindo um novo prédio sem você. Otávio segurou o anel, a frieza do ouro contrastando com a febre da sua derrota. Ele olhou para a televisão, onde Patrícia sorria, vitoriosa. Ele tinha abandonado a estabilidade pelo fogo, e o fogo o havia queimado até as cinzas. Ele não tinha mais o que lutar. Ele não podia processar, não podia amar, não podia trabalhar. Ele era um homem vazio, vivendo na sombra do império que ele mesmo entregou nas mãos da vingança. Otávio Mendonça, o tubarão que virou isca, finalmente entendeu a lição. O preço da vaidade não era o dinheiro. Era a solidão e a certeza de que a pessoa que ele mais humilhou tinha se tornado a sua juíza e sua filha a sua carrasca. Ele passou o resto dos seus dias em silêncio, assistindo ao sucesso da família que ele tentou destruir, pagando a pena por ter subestimado a força de uma mulher humilhada e o poder de uma filha determinada. A história de Otávio Mendonça era um lembrete cruel. No Brasil, a família pode ser a sua maior fortuna ou o seu pior karma, e ele tinha escolhido o karma.